Muito bem. Bom dia, pessoal. Boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo. Nós estamos aqui, então, no primeiro dia da SBAD, né? E trouxe aqui comigo o Dr. Jimmy Scarparo, Dr. Diogo Moura, né? Meu nome é Bruno, para quem não me conhece. E a gente vai resumir aqui um pouco aqui do que foi discutido na sessão do núcleo de bariátrica da SOBED. Então nós tivemos uma sessão aqui sobre o tratamento primário da obesidade, né? E uma aula foi da aula do Dr. Jimmy, né, sobre balões intragástricos, né, Jimmy? Perfeito, é isso e aí. A pergunta que foi feita foi: o que há de novo nos balões intragástricos? A nível Brasil, nós temos chegou agora esse ano pra gente o balão intragástrico de 1 ano sem o ajuste. E nós sabemos que já temos o balão de 6 meses, temos o balão de 1 ano que é ajustável e chega agora esse novo balão. A nível de balão, por enquanto, no Brasil é o que nós temos. Eu acredito, ao meu ver, se eu posso dar essa opinião, que a tendência dos balões todos é se tornarem de tempo mais prolongado, porque já se foi testado e provado que isso é benéfico para o paciente permanecer mais tempo com o balão. Acredito que em pouco espaço de tempo nós devemos ter todo mundo aí balão de 1 ano, sem exceções. Quer dizer, ficar mais tempo, permanecer mais tempo com o balão, parece que beneficia, então, em termos de perda de peso. Uma das vantagens que a gente nota nos estudos relacionada à presença do balão intragástrico é que ele força uma mudança de hábito. Ele ajuda o paciente a mudar, porque ele é um professor austero, sempre digo isso. Caso o paciente, portando o balão intragástrico, não obedeça, não entra num protocolo correto, ele é castigado. E quando ele obedece direto, certinho, ele recebe os prêmios de ter obedecido. Então, obviamente que manter mais tempo o paciente em protocolo vai ajudá-lo a estabilizar melhor aquilo que ele conseguiu perder, vai ajudá-lo a sedimentar melhor o seu comportamento junto à alimentação, a quebrar mais a afetividade que ele tem com a comida, ajuda ele em vários aspectos. Eu acredito que manter o balão mais tempo é uma grande sacada que houve aí das empresas. E Jimmy, você tem usado os dois balões, o balão ajustável e o não ajustável? Tem preferência por algum? Mas, Bruno, eu uso até balão de oxigênio, eu uso tudo que puder usar no sentido da obesidade, cara. Olha, eu uso balão de ar, eu uso balão de líquido, eu uso balão ajustável, eu uso balão não ajustável, em todas as categorias. E se chegar outros métodos endoscópicos, eu sou um aficionado no tratamento endoscópico da obesidade. Acredito, sem crítica aos meus colegas cirurgiões, que o futuro da bariátrica vai ser bastante endoscópico, no sentido de que cada vez mais está chegando procedimentos para nós que são endoscópicos, e temos aí o Aspire chegando, temos aí o Endoberry, temos que o Diogo vai falar alguma coisa, o Fractil, coisas que vão surgir aí no futuro, porque a obesidade só cresce e em todas as especialidades há uma tendência cada vez mais de ser menos mutilante, ser menos invasivo, ser menos agressivo. E obviamente a bariátrica tem seu lugar, mas realmente mutilar um órgão, tirando 80%, mexendo na trânsito intestinal, é uma coisa que soa pra gente um tanto quanto... acredito que no futuro isso, se não se tira mais a safena para botar no coração, acredito que no futuro nós vamos seguir mais ou menos essa mesma linha aí. Perfeito. E aí, já introduziu, né, Diogo? A doutora Shelby, então, falou sobre as terapias de aspiração do estômago, né? O que é essa terapia de aspiração do estômago? Então, o Aspire, na realidade, é uma técnica nova, né? Ela é aprovada já nos Estados Unidos pelo FDA, pode ser usada com IMC acima de 35. Ela funciona exatamente como uma gastrostomia endoscópica. Então, ela é feita com uma gastrostomia endoscópica. Depois de 15 dias, com a gastrostomia já maturada, pode-se começar a fazer o uso da sonda, né? Uma sonda mais grossa, com bastante fenestra, onde após a alimentação você faz uma lavagem com água e aspira o conteúdo alimentar, cerca de 30% do conteúdo alimentar. No começo, quando você ouve dessa técnica, todo mundo acha uma técnica meio estranha, né? Algumas pessoas questionam bulimia, e na realidade, se você estudar a técnica a fundo, não tem nada disso. Porque a ideia da técnica é uma mudança comportamental. Porque se o paciente ele come
ele não vai come sem mastigar direito, come muito rápido, ele não vai conseguir retirar essa comida. Então a ideia é fazer o paciente fazer uma mastigação mais lenta, para daí ele conseguir aspirar. E outra coisa que isso altera é muito no emocional do paciente, né? Uma vez que o próprio paciente, ele vê o que ele está comendo, ele vê o quanto ele come, ele tem que ir no banheiro, ele tem que ficar meia hora no banheiro retirando. Então o próprio paciente acaba mudando os hábitos. Então já está demonstrando alguns estudos que realmente o paciente ele não começa a comer mais porque ele pode retirar, e sim ele começa a comer menos. Uma outra coisa que a Shelby falou interessante, que eu não tinha pensado nisso ainda, é até uma questão financeira. O paciente ele não se sente bem gastando dinheiro na comida que ele vai retirar. Então isso foi um ponto interessante da aula. Também, né? O efeito ECA, Yuck, que eles chamam. Exatamente, e o efeito de ver a comida de ECA, né, do paciente ter nojo do alimento. Então ele acaba diminuindo mesmo. A taxa de perda de peso, já alguns trabalhos demonstraram, ela é até semelhante aos métodos bariátricos, ela chega a 20% em um ano e ela consegue manter. E outro ponto que a gente precisa comentar é que ele é feito mais, no começo ele foi feito para ficar um ano, né, com uma terapia, como se fosse um balão, mas alguns pacientes têm ficado mais tempo com isso. O problema do uso prolongado é que esse paciente, quando ele retira, por exemplo, um paciente que está 4 anos com a sonda, ele pode ter uma fístula gastrocutânea. Então ainda é uma técnica que está no começo, né? Tem uma perspectiva para chegar no Brasil. E eu acho uma técnica interessante, é mais um armamento aí para combater a obesidade. Isso é interessante. Eu lembro que a gente estava em Miami, naquele curso do Flexible Endoscopy, com o professor Makita, que foi que começou a fazer esses trabalhos. E eu perguntei para o professor Makita, e aí, quando que tira, como é que tira? Ele, daí, no canto assim, ele falou assim, na verdade, eles nunca quiseram tirar os pacientes, porque eles indicavam para pacientes super obesos, eles emagreciam e eles não queriam se livrar daquela gastrostomia, né? Só outro ponto para a gente comentar rapidamente, que foi uma dúvida da plateia, que eu acho que muita gente deve ter essa dúvida, é o seguinte: o paciente ele não acaba fazendo várias trocas. O que a Shelby comentou, ela que tem bastante experiência, é que na verdade não, é difícil você ter um paciente que faça, o ideal é que se faça 3 por dia, né, nas grandes alimentações, café da manhã, almoço e janta. Mas que dificilmente ela consegue ter um paciente que faça 2. E jamais o paciente faz várias vezes ao dia. E além disso tem um controle, né? A válvula ela tem um comando que a cada troca você vai marcando. E quando chega um número, se eu não me engano, são 120 ou 180, agora eu não tenho na cabeça, o dispositivo trava. Então você é obrigado a voltar no seu médico para realizar a troca desse dispositivo. Então é mais uma maneira de você trazer o paciente bem interessante desse método. O controle, né? E última pergunta sobre as indicações. Hoje está indicado além do superobeso? Nos Estados Unidos ele é aprovado para o IMC acima de 35, ele já pode ser utilizado. No começo também foi criado para isso, para pacientes superobesos, mas hoje em dia pode se utilizar nas pacientes entre o IMC 35 e pacientes superobesos. Muito bem. E a última aula, então, encerrando a sessão, foi a aula do professor Eduardo Moura sobre os dispositivos que atuam aí no controle da diabetes, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com o Dr. Eduardo Moura sobre endobarrier, né? De lá para cá surgiram outros dispositivos, né? Você poderia comentar? Surgiram alguns dispositivos, né? O endobarrier, até o Dr. Eduardo deixou bem claro na apresentação, esse é o dispositivo que ele considera o melhor desses dispositivos duodenais, que você acaba excluindo o duodeno por meio de uma manga plástica, né? Só que ele tem o problema da garra de fixação, acabou tendo alguns casos de abscesso hepático, foi até sua tese de doutorado. E aí, esse é o problema do dispositivo. Então surgiram outros, surgiu o Viscera, que fixa no esôfago, surgiu o Metamodix, que é como se fosse uma prótese, um Axus que fixa no antro, mas os resultados ainda na literatura não são consistentes, apesar de ser muito bom para diabetes, mas nenhum ainda se estabeleceu. Então, aqui no Brasil, principalmente, a gente faz mais com um protocolo de pesquisa, né? A gente fez também o duodeno mucosa resurface, que é que faz uma ablação da mucosa da segunda porção duodenal. Esse é o Fractil. Esse é o Fractil, que a técnica é chamada de duodeno mucosa resurface. Que os resultados, a gente participou do multicêntrico Hospital das Clínicas, os nossos resultados não foram tão favoráveis, mas o resultado do estudo em si, principalmente na Europa, mostrou que ele ajuda sim na redução da hemoglobina glicada, sem agir tanto na perda de peso. Então são terapias também promissoras e que vão você chegar. Acha dessas terapias, Jimmy? Você acha que também elas vão ter Eu seu acho lugar? que, veja, os caras estão fazendo transplante de fezes para tentar resolver a obesidade. Temos aí várias coisas aparecendo, o Transpyloric Shuttle, temos o Baronova, temos muitas coisas no balões deglutíveis.
Não estão aqui, estão em testes, mas vão acontecer em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Eu acredito que nós temos uma demanda. Jeff Bezos do Amazon fala o seguinte: encontre uma demanda e a preencha e a coisa vai ser de sucesso. Eu acho que a maior demanda que nós temos, conhecendo o público obeso que a gente trabalha, é o seguinte: é comer sem engordar. Concordam comigo? Aquilo que, não, sério. Nós estamos aqui num bate-bola e eu acho que esse papo é legal no seguinte sentido. O dia que inventarem algo que o paciente possa comer, mas ele não engorde, eu acho que essas mangas vêm nesse sentido, sabe? O dia que inventar um negócio que não seja traumático, que se desenrola ali pelo duodeno, permita que o paciente não tenha tanta restrição, ele coma, mas não engorde, controle suas doenças, comorbidades, vai achar o caminho. Nós vamos chegar nisso ainda, tenho certeza disso aí. Acho que foi um bom resumo. Alguma coisa mais para comentar? Eu acho que é isso. Acho que, como o Jimmy disse, né, a obesidade e a diabetes são as doenças do presente e mais ainda do futuro, e que vão surgir novos métodos, e que a endoscopia bariátrica está só numa crescente até a gente encontrar o dispositivo ideal, que ainda não foi encontrado. Glórias a Deus. Legal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro mini bate-bola que a gente fez aqui na SBAD, e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.